Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, todos nós sabemos que Judas Iscariotes é considerado um dos maiores traidores da história humana. Para testar a veracidade dessa informação, basta uma simples checagem no dicionário. Seu nome se tornou um sinônimo de traição, um adjetivo para desqualificar aqueles que enganam ou são desleais com as pessoas ao seu redor. Isso se deve, claro, pela história bíblica, em que Judas, escolhido para ser um dos 12 apóstolos de Jesus, opta por entregar o seu mestre em troca de 30 moedas de prata, sendo responsável pela captura e crucificação do Messias e tendo que enfrentar um destino cruel logo em seguida. Mas, e se não for exatamente isso que aconteceu? É isso que propõe um texto apócrifo descoberto no Egito chamado Evangelho de Judas. Esse achado sugere que uma nova relação entre Cristo e seu discípulo, denotando uma grande intimidade e parceria, inclusive para que os desígnios de Deus pudessem ser cumpridos. Essa perspectiva levanta vários questionamentos. Será que Jesus incitou que Judas o traísse? Ele estava fadado realmente a ser um traidor? Afinal, nós podemos fazer escolhas, viver o livre-arbítrio, ou estamos predestinados a cumprir uma missão determinada por Deus? Para responder essas e outras questões, nós precisaremos ir além da Bíblia. Atualmente, dizer que Jesus existiu é muito mais que uma questão histórica do que religiosa. Isso porque existem inúmeros documentos, relatos e achados arqueológicos que atestam esse fato. Dizer que ele foi o Messias enviado por Deus para a salvação da humanidade, isso sim é uma verdade atestada pela fé, mas que ele andou pela terra e difundiu seus ensinamentos e conhecimentos parece ser um consenso entre as principais correntes da história e das outras ciências que buscam investigar o nosso passado. Do mesmo modo, também parece existir um entendimento comum de que ele era uma pessoa inocente, pura, guiada por princípios nobres e que tinha o objetivo de ajudar as pessoas que cruzavam o seu caminho. Mesmo assim, os fariseus, que seguiam a religião judaica e se consideravam os doutores da lei, passaram a perseguir Jesus e acusá-lo de blasfêmia por ele dizer que era o Filho de Deus e de corromper a mente das pessoas, ainda que os seus milagres fossem o testemunho de tudo o que ele falava. Eles o perseguiram para prendê-lo, castigá-lo e matá-lo, mas não de qualquer forma, e sim de uma maneira cruel e dolorosa, para que servisse de exemplo para os outros. Por isso, a escolha de pendurá-lo numa cruz, que era a mais cruel, a mais vergonhosa das mortes da época. Contudo, mesmo que muitos já tivessem ouvido falar sobre Jesus ou até visto em alguma ocasião, seria difícil conduzir a sua captura porque ele estava sempre rodeado de pessoas e não se diferenciava dos demais por usar roupas caras e distintas. Não. E é aqui que Judas Iscariotes entra na história. Para nos ajudar a entender, vamos classificar as pessoas que o acompanhavam. Há pelo menos 3 tipos de pessoas que estavam próximas de Jesus. O grupo mais numeroso era o dos ouvintes, que estavam espalhados por todo o território judaico e que eram simpáticos às ideias de Cristo, mas não o seguiam. O segundo grupo dos discípulos tinha pelo menos 70 pessoas, que não só ouviam, mas seguiam o mestre e faziam algumas pregações em seu nome. O terceiro grupo, ainda mais seletivo, foi retirado desse último. Jesus se retirou para orar por uma noite inteira numa montanha. Ao amanhecer, ele reuniu os discípulos e escolheu 12 entre eles para serem os seus apóstolos, que em grego significa mensageiros. Entre eles, claro, estava Judas Iscariotes, aquele que se tornou o seu traidor. Esse relato encontra-se no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, entre os versículos 12 e 16. Cada um dos apóstolos tinha uma função para ser desempenhada. No caso de Judas, era cuidar do dinheiro, zelar pelas doações que eram feitas pelos fiéis e guardá-las numa bolsa comum a todos. Isso demonstra uma grande proximidade de Jesus para com esse discípulo, pois um papel delicado como esse só pode ser atribuído a alguém de confiança, é claro. No entanto,
Essa parece ser a grande fraqueza de Judas, como relatam os evangelistas em seus livros. João, por exemplo, narra o episódio em que Jesus tem os pés lavados por Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que foi ressuscitado pelo Cristo. A mulher usa uma quantidade de perfume equivalente a mais de 1 ano de salário, o que chama a atenção do apóstolo, que questiona por que o líquido não foi vendido para dar o dinheiro aos pobres. Jesus exorta Judas dizendo que os pobres continuarão ali para serem ajudados pelos discípulos, mas ele não, pois sua morte estava se aproximando. Porém, a perspectiva do evangelista deixa claro que o escândalo de Judas não era uma preocupação com os pobres, mas com o dinheiro desperdiçado, já que ele era ladrão e roubava da bolsa comum que ficava sob sua responsabilidade. Além disso, ao longo dos evangelhos, Cristo faz vários anúncios afirmando que entre eles havia um traidor. Nesse sentido, uma das passagens mais emblemáticas é descrita por João entre os versículos 18 e 30 do capítulo 13 do seu livro. Nela, o evangelista conta como foram os últimos instantes da Santa Ceia, quando Jesus diz que alguém ali irá traí-lo e que alguém próximo, e coloca a mão no prato junto com ele, denotando um sinal claro de intimidade. É também nesse momento que João diz que Satanás se apodera do corpo e do espírito de Judas, fazendo com que ele abandonasse a mesa para entregar o mestre aos fariseus. Isso faz com que muitos questionem sobre o real papel do livre-arbítrio em nossas vidas. Como as profecias diziam que Jesus seria traído e aparentemente o traidor estava possuído por Satanás, será que ele realmente teve escolha entre trair ou não a Jesus? Existe uma outra passagem que pode deixar isso mais claro para nós. Ela está em Mateus 26, de 24 a 25, que diz o seguinte: Jesus disse: "O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura diz a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Esse trecho deixa claro pela resposta de Jesus que a escolha da traição é de Judas. O mestre diz: "Tu o dizes", como quem está afirmando: "A escolha é sua, Judas." E mesmo sabendo que será traído e entregue para morrer, Cristo não faz nada para impedir. Ao contrário, permanece como um cordeiro manso a ser entregue em sacrifício para a expiação dos pecados. Fazer isso é respeitar o livre-arbítrio humano, mesmo que isso leve à morte do Filho de Deus. Assim, as outras intercorrências, como a possessão de Judas por Satanás, são consequências de suas próprias escolhas e não causas do seu comportamento, já que naquela altura ele já tinha decidido que iria entregar o Cristo, e assim o fez. Prosseguindo na narrativa bíblica, depois da ceia, Jesus se reúne com seus discípulos no Getsemane, um jardim que ficava no Monte das Oliveiras e que ele ia com frequência para orar. Sabendo disso, Judas foi até lá com uma pequena multidão armada depois de negociar a delação do seu mestre por 30 moedas de prata, algo equivalente ao preço de um escravo na época. Ele combinou que iria identificar Jesus com um beijo no rosto, outro sinal de intimidade que deixa ainda mais claro a gravidade da traição. Assim, Cristo é levado, sofre diversas retaliações e é condenado à morte à cruz, mesmo sendo inocente das acusações. Depois disso, Judas percebe que cometeu um grave erro. Tomado pelo remorso, ele tenta devolver as moedas para os fariseus, mas eles se recusam a recebê-las de volta. Aqui eu chamo sua atenção porque, a partir desse ponto, existem 2 relatos aparentemente diferentes para o destino de Judas nas Sagradas Escrituras. O primeiro deles está em Mateus 27, de 3 a 10, e diz que Judas abandonou as moedas aos pés dos sacerdotes e anciãos e foi se enforcar. Os fariseus não podiam recolher as moedas para o templo, pois havia nelas a mancha pelo preço do sangue, e então decidiram comprar um terreno para construir um cemitério para estrangeiros. A outra narrativa está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19. Nela,
está escrito que Judas comprou um terreno com o preço da sua perversidade. Depois, caiu de ponta cabeça e se esparramou pelo chão. As duas versões parecem contraditórias, mas são apenas perspectivas diferentes de um mesmo evento. Se não, vejamos. Mateus era cobrador de impostos, ou seja, mexia com números, e preferiu enfatizar o que teria sido feito com o dinheiro negociado para entregar Jesus. Já Lucas, que escreveu o livro dos Atos, era médico, por isso enfatizou melhor o destino do corpo de Judas, que ainda é mais descritivo no texto bíblico. Mas as duas narrativas contam que um terreno foi adquirido e que o traidor teve um fim trágico, sem que uma exclua a outra. Bom, tudo isso está descrito no texto bíblico. É a versão que a maioria de nós conhece, sejamos cristãos ou não. Então, o que os manuscritos mais recentes trazem de novo para essa história? É isso que vamos entender a partir de agora. Os volumes encadernados em couro foram achados na década de 70 numa caverna no deserto perto de Elmínia, no Egito. Eles provavelmente são datados dos séculos 3 ou 4 depois de Cristo, mas acredita-se que sejam uma tradução do grego para a língua copta, oriunda do Antigo Egito. No original, provavelmente foi escrito ainda durante os primeiros séculos por pessoas que talvez estivessem entre os primeiros seguidores dos apóstolos de Jesus. Depois de descoberto, o manuscrito circulou entre comerciantes de antiguidades e foi do Egito para a Europa e depois para os Estados Unidos, onde permaneceu mais de 15 anos guardado num cofre até ser negociado novamente nos anos 2000. Dessa vez, a compradora foi a antiquária greco-suíça Frida Nussberger Tschakos, que, preocupada com a deterioração do documento, o confiou à Fundação Suíça Mecenas. Eles restauraram grande parte dos volumes e o entregaram a uma equipe da Universidade de Genebra, liderada pelo professor Rodolphe Kasser, que é um dos maiores especialistas na língua copta do mundo. O pesquisador disse que esse foi um dos trabalhos mais desafiadores da sua vida, pois o documento estava em péssimas condições. Havia inúmeras páginas faltando, quase todos os cabeçalhos, onde geralmente ficam os números, foram suprimidos e existia mais de 1000 fragmentos de papiro soltos para serem montados como um quebra-cabeças. Pensa, o esforço durou cerca de 5 anos e contou com a ajuda de profissionais da Universidade de Augsburg, na Alemanha, com o patrocínio da National Geographic Society, a empresa vinculada ao ramo do entretenimento e da divulgação científica, que foi a principal responsável pela difusão das informações encontradas pelos pesquisadores. Ao todo foram recuperadas 66 páginas. Entre elas, havia um texto intitulado Tiago, e que ficou conhecido como o primeiro Apocalipse de Tiago, uma carta de Pedro a Filipe, um fragmento não identificado que os estudiosos chamaram de Livro de Diógenes, e o que mais chamou a atenção, o Evangelho de Judas. Esse texto se destacou entre os demais porque até então Judas era apenas um discípulo renegado, conhecido por todos apenas como o traidor. Ninguém imaginava que ele poderia ter um livro inteiro dedicado a ele, mas aparentemente foi isso que aconteceu. A visão histórica diz que os primeiros cristãos se dividiram em várias comunidades, muitas delas formadas pelos principais seguidores de Jesus, os apóstolos. Nessa perspectiva, o livro teria sido escrito não por Judas, mas pelos seus seguidores, por pessoas que foram instruídas por ele e que teriam uma versão totalmente diferente dos fatos que foram descritos até então. Dá para imaginar uma coisa dessas? O sobrenome de Judas, Iscariotes, provavelmente é uma indicação de sua origem, da região onde ele nasceu e viveu, que seria a cidade de Cariotes ou Kerioth. Mesmo que a localização exata desse lugar nunca tenha ficado clara, sabe-se que era algum lugar próximo de Hebrom, uma importante área urbana ao sul da Judéia. Esse é um fato que pode passar despercebido, mas ele tem muito a nos dizer. Olha só. A Judéia era o principal centro político e econômico de hoje, onde fica Israel.
uma região que desde aquela época já era muito importante. Judas era o único discípulo de lá, enquanto o restante dos apóstolos eram da Galiléia, um vilarejo menor onde as pessoas inclusive eram vistas como caipiras. Como Judas era o único cidadão da Judéia, ele seria capaz de abrir as portas para o mestre num local onde ninguém mais poderia, afirmando que ele tinha um papel relevante no apostolado de Jesus e que provavelmente era muito próximo dele, como confirmam as Escrituras Sagradas. Na verdade, segundo a perspectiva desse evangelho apócrifo, que tem esse nome por não estar listado entre os 4 canônicos que compõem a Bíblia, Judas não só teve um papel importante, mas essencial. Ele seria o discípulo amado, título que normalmente é atribuído ao apóstolo João, e sim, teria entregue Jesus, mas a pedido do próprio Cristo, para que as Escrituras fossem cumpridas e ele pudesse cumprir sua missão. Tá bom, vamos com calma, é muita informação para ser absorvida de uma vez só, né? Antes de tudo, é preciso ressaltar que esse evangelho continua sendo considerado um apócrifo e não foi reconhecido pelas maiores e principais religiões cristãs. Então, não, ele não fará parte da Bíblia e não mudará os fatos descritos no principal livro do cristianismo. E isso tem um motivo muito especial. Acontece que o Evangelho de Judas, assim como tantos outros que foram descobertos, como, por exemplo, o de Maria Madalena, foram escritos pelos adeptos de uma crença conhecida como gnosticismo. Acredita-se que os gnósticos têm uma raiz comum com os cristãos, mas foram formados numa ramificação que possui princípios diferentes. Nessa visão, Jesus não necessariamente é o Filho de Deus que veio redimir os pecados da humanidade, algo que estaria no centro de qualquer denominação cristã. Para eles, Cristo foi um ser iluminado que veio para nos ensinar, mas que não necessariamente possui uma parte divina. Aliás, a própria visão de mundo do gnosticismo é incompatível com o cristianismo. Segundo eles, existe um Deus bom, Criador das almas, para o qual devemos retornar. No entanto, este não é o mesmo Deus que criou o mundo. Este seria o Deus do Antigo Testamento, um ser mau que aprisionou as almas no mundo. Os humanos só poderiam se libertar dessa prisão através do conhecimento. Assim, nossas almas poderiam voltar ao local de origem. Nesse sentido, Jesus teria sido um ser iluminado que nos ensinaria esse caminho de volta. E é por isso que Judas teve um papel tão importante. Ao entregá-lo para que fosse morto, Judas não foi um traidor, mas um salvador, porque libertou Cristo de sua prisão corporal para que ele pudesse fazer a sua viagem de volta a Deus. Uma perspectiva bem diferente, né? Ainda existiram outros textos apócrifos, além do Evangelho de Judas, que lhe conferiam um papel diferente na história. Um deles dizia que os apóstolos esperavam que Jesus pegasse em armas para lutar contra Roma. Como isso não aconteceu, Judas teria entregado por ter se decepcionado com a covardia do seu mestre. Outra versão conta que o discípulo teria delatado o Cristo para precipitar uma revolta no povo de Jerusalém, que iria libertar o mestre e colocá-lo no trono. Mas todos os cristãos sabem que o reinado que Jesus falava não pertence a esse mundo e que ele jamais lutaria com armas para conseguir provar o seu ponto. Aliás, é o próprio Cristo que exorta Pedro por tentar lutar enquanto ele estava sendo preso. E ainda devolve a orelha arrancada do soldado, manifestando um dos seus últimos milagres antes de sua paixão. É por essas e outras contradições que estes textos continuam sendo listados como apócrifos, e não existe nenhuma perspectiva para que eles sejam aceitos e incluídos na Bíblia. Mesmo assim, eles oferecem um contexto interessante e nos ajudam a entender como se deu a origem das primeiras religiões e comunidades baseadas nos ensinamentos de Jesus, além de afirmar, sob outros pontos de vista, que um dia o Filho de Deus habitou entre nós. Vamos ficando por aqui, espero que tenha sido interessante todas essas informações para você. Até o nosso próximo vídeo, obrigado pela sua companhia.